Era uma vez um país que tinha um pouco mais de 4.200 municípios. Aí, no intervalo de 8 anos, esse país passou a ter mais de 5.500 municípios. Esse país é o Brasil e o período em questão é o período que se deu entre 1988 e 1996. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave. Vamos conhecer juntos esse período da multiplicação maluca de municípios que se deu aqui no Brasil no final do século passado. Vamos trazer novamente os números, mas agora com mais precisão. O Brasil foi de 4.263 municípios em 1988 para 5.506 em 1996. Foram 1.243 novas cidades, um crescimento de 29%. E para ficar ainda mais chamativo, vejam só o que eu vou colocar na tela agora. Aí vocês veem o número de municípios em 88, em 96 e hoje em dia. Nós somos de 4.263 para 5.506 em 8 anos. E nos 25 anos que separam 96 dos dias atuais, fomos de 5.506 para 5.568. Notem bem os números para vocês verem o tamanho da coisa. Foram 1.243 municípios em 8 anos e, em 25 anos, 62 municípios. Muitos dados, muitos números, mas vamos então entender o que foi isso. Porque só de bater o olho, só de olhar para os números, a gente percebe já que aconteceram coisas importantes, tanto em 88 quanto em 96, que explicam esses dados malucos. Vamos começar por 88. Naquele ano foi promulgada a Constituição, a primeira Constituição após a redemocratização do Brasil, e é a Constituição que vigora até hoje. Entre outras tantas coisas, a Constituição falou sobre a criação de municípios e também sobre outras possibilidades, como fusão, desmembramento e etc. Esse tema estava no artigo 18 da Constituição, no parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Far-se-ão, por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. De tudo que está ali, o mais importante para a gente agora, o X da questão, é esse trecho aqui, que ele fala que as mudanças far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual. Lei estadual, lei complementar estadual, ou seja, o que a Constituição estava deixando bem claro naquele primeiro momento é que a criação, a fusão de municípios era um assunto estadual, um assunto para ser resolvido dentro dos estados. Em resumo, cada estado fazia sua própria regra, sem a necessidade de um regulamento nacional, um regulamento único sobre o tema. A Constituição de 88 ela teve na descentralização um dos seus pontos mais importantes, naquela ideia de pensar que o gestor mais próximo da população é o que sabe o que a população está precisando. Mas sabe quando a teoria é linda, só que a prática mostra uma realidade completamente diferente? Bem, foi isso que a gente viu naqueles curiosos anos entre 88 e 96. Como as regras ficavam a cargo dos estados, o que mais se viu então naquele momento foi uma criação desenfreada de municípios. Projetos e mais projetos chegam até as assembleias legislativas para criar um novo município e com os deputados quase sempre favoráveis à criação, ao estabelecimento dos novos municípios. E aí os plebiscitos correndo soltos para saber se a população estava interessada. Inclusive, essa parte dos plebiscitos é bem importante. Vamos voltar lá para o artigo 18 da Constituição, que eu quero chamar a atenção para outro ponto. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Vejam bem esse trecho no finzinho, vamos reparar nisso, essa coisa da população diretamente interessada. Desde que isso foi inserido na Constituição, criou-se uma discussão em torno disso. O que é exatamente a população diretamente interessada? Porque vamos supor que a gente tenha a cidade A e nela o bairro B, que quer se emancipar e virar outro município. A população interessada é apenas a população de B ou é a população de B, mas também a de A, que pode vir a perder o território? Em um primeiro momento, se entendeu que a população diretamente interessada era apenas a do lugar que queria se separar, o B, no nosso exemplo, e com isso os plebiscitos daquele momento foram verdadeiras barbadas, quase sempre ganhava a ideia da emancipação. E foi por causa desse contexto todo que a gente chegou até aquela criação doida de municípios, né? A emancipação desenfreada das cidades, as mais de 1.200 cidades novas num prazo de 8 anos.
Muitos desses municípios novos eram, e em alguns casos ainda são, cidades com população bem pequena. Tem uma pesquisa que foi feita, que pega um período um pouco mais abrangente que o nosso, ela verificou que entre 84 e 97, dos 1.403 municípios fundados nesse intervalo, 1.095 tinham menos de 5.000 habitantes. Dos 10 municípios menos populosos do Brasil hoje em dia, 2021, 3 deles se tornaram independentes naquele período lá entre 88 e 96, Engenho Velho e União da Serra, no Rio Grande do Sul, e Oliveira de Fátima, no Tocantins. Quem também conseguiu a emancipação naquele intervalo foi Santa Cruz de Minas, o menor município do Brasil em extensão, com seus 3 km² de área. Mas vamos só fazer uma ressalva. Eu falei agora há pouco, que a maioria dos municípios criados naquele intervalo eram cidades pequenas, de menos de 5 mil habitantes, o que é verdade, mas também houve cidades que nasceram naquela época, que já começaram a sua trajetória como cidades maiores e hoje em dia têm mais de 100 mil habitantes. Eu vou citar 5 exemplos que não à toa são cidades que estão localizadas próximas de grandes capitais. No Rio, temos a cidade de Japeri, da região metropolitana da capital, fundada em 1991 e que hoje tem 105 mil moradores. No Paraná, Pinhais, vizinha de Curitiba, que é de 92 e hoje tem 133 mil moradores. Marituba do Pará, que é de 94, também na casa dos 133 mil moradores, ele é o menor município do Pará em área. E 2 cidades de Goiás, mas que estão no entorno do Distrito Federal. Novo Gama, de 117 mil moradores, e Águas Lindas de Goiás, que já superou os 210 mil habitantes. Tanto Novo Gama quanto Águas Lindas são de 1995. Hoje, Águas Lindas é a 6ª maior cidade de Goiás em população. Mas então vamos voltar a falar sobre como os municípios foram criados. A Constituição, como eu já disse, delegou a responsabilidade para os estados. Então não é que não tinha regra nenhuma, tinha sim, só que cada estado fazia a sua. E um dos critérios que os estados mais utilizaram para estabelecer os novos municípios era a regra de população mínima. E esse critério é muito interessante porque a gente observa nele uma disparidade monstruosa, uma variação extrema. Eu estou colocando aí na tela para vocês a população mínima que era exigida nesse período entre 88 e 96. Quando tem mais de um número é porque houve mudança no regulamento ao longo do período. Notem que a gente tem casos em que eram permitidas cidades com menos de 1.000 habitantes, que era o exemplo do Amazonas e do Amapá, até os mais de 10 mil exigidos pelo Ceará no segundo momento. E é bem interessante observar que essa regra não tem muita ligação com o tamanho da população do estado. Eu digo isso porque o Espírito Santo, que está longe de ser um estado muito populoso, estabeleceu que a regra dele era a população mínima de 8.600 habitantes. Já São Paulo, todo populoso, São Paulo, o maior estado do Brasil em população, exigia como população mínima 1.000 moradores. Antes da gente continuar, aquela coisa rapidinha, hein, galera. Todo mundo deixar um joinha no vídeo, isso que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Valeu! Mas bem, aí o tempo foi passando, as cidades foram se emancipando, até que alguém chegou e falou... Pare! E aí a sociedade e a classe política começaram a pensar que talvez aquela ideia tão nobre, tão legal de deixar a questão a cargo dos estados não foi uma ideia das melhores. Menos de 3 anos depois da promulgação da Constituição, começou a ocorrer no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para mudar aquele trecho que falava dos municípios. Foi um texto feito pelo então deputado César Bandeira, do Maranhão. A justificativa para a emenda era muito direta e reta e vou mostrar para vocês. E o texto continua aí com mais 4 parágrafos falando que algo tinha que ser feito para acabar com os abusos. Como eu disse, essa proposta foi apresentada em 91. 4 anos depois, em 1995, foi feito um outro projeto, só que esse aí, o autor da proposta, era o próprio governo federal, que estava vendo que a situação estava bem complicada. A justificativa do governo para a proposta puxava para essa questão também da criação desenfreada de municípios, mencionava que muitas cidades não tinham condição de sustentar, mas também abordava uma questão mais filosófica, digamos assim. O texto dizia que o Brasil é formado pela junção dos estados, dos municípios e da União, e, portanto, uma modificação nessa composição não poderia ser feita sem um regulamento nacional, um regulamento único, porque qualquer criação de município significa uma mudança na estrutura do país como um todo. Mas aí então chegou o ano de 96 e o Congresso aprovou uma emenda que modificava aquele trecho da Constituição que dava todo o poder aos estados para a criação de municípios. Essa emenda recebeu o nome de Emenda 15. Vejam aí na tela o antes e o depois do parágrafo 4º do artigo 18. Reparem que o texto novo mantém a especificação de que os novos municípios serão formados por lei estadual. Mas o ponto importante é esse aqui.
quando fala que a mudança será feita dentro do período determinado por lei complementar federal. E que lei é essa? Aí que tá. Essa lei não existe. Desde 96 se espera uma definição em relação a isso. Em 2013 e 2014, o Congresso aprovou 2 projetos que poderiam ser essa lei tão esperada. Só que nas 2 ocasiões, o projeto foi vetado pela então presidente da República, a Dilma Rousseff, e o Congresso manteve o veto, ou seja, a questão permanece indefinida. Um outro resultado da emenda 15 foi de resolver aquela questão da população diretamente interessada. Lembram que a gente falou agora há pouco, se valia todo o território ou apenas a região que quer separar? Então, e a definição que foi firmada a partir daquele momento é que valeria todo o território, ou seja, todo lugar tem que se manifestar sobre uma emancipação, não só o lugar que quer se emancipar. A gente viu isso se aplicar na prática em 2011, quando houve aqueles plebiscitos que poderiam levar à divisão do Pará em 3 estados, o Pará, o Tapajós e o Carajás. Na ocasião, votou toda a população do Pará. E aí o pessoal da região do Pará original, né, do Pará que não se separia, acabou votando contra a divisão e foi o que se deu. Não houve aprovação das criações dos 2 estados. Você quer saber mais como funciona a criação de um novo estado no Brasil? E quer ver como é que está o estado atual desse assunto? A gente tem um vídeo só sobre isso. Fica aqui. Então, essa emenda 15, a emenda de 96, freou a criação de municípios no Brasil. Mas aí talvez você esteja se perguntando, ué, se a emenda lá de 96 freou a criação de municípios, por que o número de municípios que a gente tem hoje em dia não é o mesmo de 96? Vamos só trazer de novo os dados. A gente tinha 5.506 municípios em 96 e hoje em dia nós temos 5.568. O que explica isso são brigas judiciais, disputas nos tribunais por interpretações diferentes da lei. Muitos municípios alegam que eles começaram seus projetos de emancipação antes da emenda 15 e, portanto, a emancipação deles deveria ser validada. Um total de 57 municípios foram criados entre 96 e 2006, e essa foi a primeira leva de emancipações tardias, digamos assim. Depois disso, a gente teve uma segunda e última leva de emancipações em que 5 novas cidades foram criadas, que são as cidades mais novas do Brasil. Elas são Pescaria Brava e Balneário Rincão, ambos em Santa Catarina, Mojuí dos Campos, no Pará, Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul e Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. De 2013 até os dias atuais, a gente não teve a criação de nenhum novo município no Brasil. E é uma coincidência interessante a gente estar agora com esse vídeo de 2021, porque são 8 anos que separam, 2013 a 2021. O mesmo intervalo de tempo que houve entre 88 e 96. Então a gente teve, nos 8 anos de 88 a 96, mais de 1.000 municípios, e nos 8 anos de 2013 a 2021, nenhuma nova cidade. E com isso fechamos mais um vídeo do Exclave, o canal das curiosidades geográficas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima.